Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos plenamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, São Pedro e São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, depois de muito, voltamos. Nos nossos 3 últimos encontros, falamos sobre 3 teminhas muito interessantes, que eram o amor de Deus, né? Deus caritas est. Falamos sobre esse amor emanado de Deus que gera o homem, fazendo deste ser imagem e semelhança sua, né? Dando a este ser a capacidade que somente ao próprio Deus é conferida, né? Inteligência e vontade, essas potências que até então as criaturas terrenais não tinham. Deus deposita e confia essas 2 grandes potências ao homem, mas vimos também que o homem, não sabendo utilizar ou não querendo utilizar dessas suas potências conforme a vontade divina, acaba pecando, perdendo aquilo que lhe foi mais ao bem que foi o seu bem maior, a vida de intimidade com Deus, a vida de união com Deus, né? Essa vida de união é o que vamos tratar hoje, né? Que é nada mais, nada menos que a graça. A graça propriamente, né? A graça santificante. Então, quero começar lendo um trecho do prólogo de São João, até o versículo 12, né? Capítulo 1, que é o prólogo, né? Até o versículo 12, que diz mais ou menos assim. E a partir disso a gente vai entender melhor o que é a graça, a sua necessidade e para que nos serve a graça, né? Então, São João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, ou ele era, no princípio, junto a Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada foi feito. Nele havia vida. Gravei essa palavra. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chama João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. A luz, o que era? A vida dos homens. A fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, ele não era a vida dos homens, mas veio para dar testemunho da luz, da vida dos homens. O Verbo, né, era a verdadeira luz dos homens, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo não foi feito. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui o versículo come, né? Mas a todos aqueles que o receberam, ou seja, que receberam a luz,
que é a vida do homem, que a sua vez é o Verbo, e o Verbo, a sua vez, é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Perceberam essa concatenação de ideias de São João? O Verbo era Deus, a luz, a vida, né? A vida foi dada aos homens, a vida era a luz era o Verbo. Ele volta ao início, ok? E as trevas não compreenderam essa luz, entretanto, todos aqueles que o receberam, né? Receberam o Verbo, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quod autem acceperunt eum, dedit eis potestatem, força, poder, filius Dei fieri, de serem transformados, de serem formados e feitos filhos de Deus. O latim sempre me encanta, né? E as palavras que se utiliza são muito mais enfáticas. Então, primeiramente, entendamos essa ideia que São João nos revela, né? E um parêntese, esse prólogo ele é tão importante para a Santa Igreja e tão importante para nós, que na missa tradicional, esse evangelho, né, até o versículo 15, se não me equivoco, ele é lido sempre, todo final de Santa Missa, no rito tradicional, ele é lido. Ele é rezado pelo padre, né? Seja a missa cantada, seja a missa o padre rezou a missa sozinho. No final da missa, o padre reza esse evangelho, dada a importância de entender essa concatenação de ideias, de que o Verbo é a nossa vida, é a nossa luz. E esse Verbo é Deus. Por ele tudo foi feito, para ele tudo foi feito, sem ele nada é feito. Né? Você pode repetir quando que é lido? No final da Santa Missa. Todo o período? O ano inteiro. Toda Santa Missa. No rito tradicional. Toda Santa Missa. O padre dá a bênção e vai para o lado esquerdo, né, do altar. Todos estão de frente para o altar, né? Então, o padre vai para o lado esquerdo do altar e ali reza o último evangelho. É chamado de último evangelho, né? No rito tradicional. Toda Santa Missa, o ano inteiro, independente da missa. Só uma pergunta, no final da missa, a oração de São Miguel Arcanjo também começou a ser feita foi um bispo que colocou também... Foi o Santo Padre e o Papa Leão XIII. Leão XIII. Uhum. Teve uma visão, né? Ele teve uma visão e ele escreve essa prece a São Miguel. E aí ele decreta que todo final de missa seja rezada essa oração a São Miguel após a Santa Missa. Mas não faz parte da liturgia. Exatamente. Após a Santa Liturgia, que se reze essa oração pedindo a proteção para a igreja. Ele viu que as forças do inferno dos infernos estavam quase querendo prevalecer sobre a igreja na visão que ele teve por uma visão mística que ele teve. Bom, voltando ao nosso tema. Então, o poder de se tornar filho de Deus. Essa palavra é importantíssima. Porque se a gente vai analisar nas culturas pagãs, inclusive na própria cultura judaica, essa palavra filho de Deus é uma expressão fortíssima. É uma expressão fortíssima. Nós estamos habituados a isso. Nós estamos habituados porque nascemos na era católica, né? Nossos pais, ou nossa vida, de uma maneira geral, é católica. Então, estamos acostumados a dizer que um pedaço de pão se transforma verdadeiramente em Deus. Vivo, verdadeiro. E não é um fingimento, não é um sinalzinho. Não, é real. É verdade. E por isso que não podemos desperdiçar nenhuma partícula. Por isso devemos fazer de tudo para que nada do corpo do nosso Senhor se perca. Os bons monastérios e
muitas pessoas piedosas, elas limpam cada hóstia uma por uma, tirando o excesso de fragmentos antes de colocar na âmbula, antes de serem consagradas. O zelo que as pessoas têm, né? Então, tudo isso para nós é muito normal. Mas se fôssemos, por exemplo, desde uma perspectiva grega antiga, falar em filho de Deus, os filhos dos deuses com os humanos eram semideuses. Eram super-homens. Eram sobre-humanos. E é isso que devemos ser. Sobre-humanos. A graça vem elevar a nossa humanidade a um sobrenatural. Sobrenatural. Né? Essa graça, ela foi dada a Adão. Adão tinha a graça santificante, como falamos nos encontros anteriores. Adão tinha esse poder de ser filho de Deus. Deus vinha caminhar com Adão. Deus estava com Adão. Ele tomava Adão pela mão, como um pai toma um filho. Deus passeava no paraíso com Adão. Mas Adão, assim, não quis. Não quis essa história. Né? Então acabou pecando e perdendo essa filiação adotiva. E para isto, ser real outra vez, ser possível outra vez, foi necessário que o Verbo viesse ao mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e pagou pelos nossos pecados, lembra do nosso último encontro? O preço altíssimo que nosso Senhor pagou, a ponto de entregar todo o seu sangue, e quando já não tinha mais sangue, ele entregou os últimos líquidos que tinham em seu corpo, aquela água que jorrou do seu lado. Cientificamente falando, isso é possível. Quando no corpo todo o sangue é esvaziado, a única coisa que sobra é água. E uma vez que o corpo é perfurado, sai água. Né? Então, para que tenhamos uma noção, isso não se tinha noção naquela época, hein? Para que tenhamos noção do quanto Deus se entregou por nós, ele se entregou a ponto de perder todo o seu sangue, inclusive a água que tinha no seu corpo. Né? Outro paralelismo que podemos ver é uma maneira inversa dentro da Santa Missa, onde o sacerdote ele coloca o vinho no cálice e depois coloca uma gota de água junto ao vinho, coloca sobre o altar, logo após ter já separado a oferenda da hóstia. E depois ele fragmenta a hóstia e une com o corpo. Lá nosso Senhor, por nossos pecados, separou o seu corpo do seu sangue. Agora, para unir-se a nós, portanto lá ele morreu, agora para unir-se a nós, ele ressuscita de uma maneira incruenta, unindo o seu corpo ao seu sangue, e assim dando-nos a oportunidade de tê-lo vivo e verdadeiro ao nosso lado. Né? Tudo isso são diversas graças, né? E poderíamos falar em graça de uma maneira bem geral. Por exemplo, a graça de ser professor. É uma graça muito grande. Nós temos a graça de ter um colégio católico. Nós temos a graça de ser pai, de ser mãe. Tem a graça de, sei lá, conhecer fulaninho, que é uma pessoa maravilhosa. Graça, a palavra etimologicamente falando, né, é a palavra grátis, né, que significa dado sem cobrança. Uma coisa que se dá sem cobrança. Né? Quando eu vou, sei lá, na feirinha e pergunto quanto que é 1 quilo de banha, ele vai dizer, não, é de graça. Isso significa que o quê? Eu posso pegar sem pagar nada. Né? E as graças são... tudo que Deus nos dá é graça. Entretanto, há graças específicas. Uma dessas graças específicas é a graça santificante, que é justamente a graça, como eu falei, que Adão teve, né, de ser filho de Deus. Pela graça santificante, e a graça santificante, ela molda a nossa alma, nos tornando justos,
filhos de Deus e herdeiro do paraíso. Antes do batismo, nossa alma pertence a Satanás, como nos fala o Catecismo Romano. Por isso a necessidade, senhores, senhoras, né? Tem mulher hoje. Por isso a necessidade, de senhoras, de sempre, como mais tardar 8 dias, batizar os seus filhos. E ter o desejo desde a concepção de batizá-lo. Por quê? Por negligência, se uma criança morrer, ela não vai para o céu. Porque a alma dela pertence a Satanás ainda. Parece louco, parece duro, mas é inocente. Culpa é de Adão, culpa é ele. Por isso a necessidade de batizar desde já. Né? Nasceu... Hã? O exorcismo na hora. Sim. O padre leva a voz. Sim, vai embora a criatura demoníaca. Expulsa mesmo, né? O ritual antigo. Ritual antigo, né? Bom, e é justamente no batismo, dado que nascemos sem a graça, que recebemos a graça. Graça santificante. Também chamada por muitos santos padres de graça habitual. Né? Essa graça santificante, como eu falei, ela nos dá a capacidade de sermos filhos de Deus. Aquilo que o São João falou. Nos dá o poder, potestatem, de ser filhos de Deus. Porque, de fato, é um poder imenso. É um poder, uma capacidade de vencer a humanidade caída, inclusive, assim como nosso Senhor, de vencer a morte. Lembram que eu havia dito que a pior desgraça para Adão não tinha sido a morte física, senão que a morte espiritual? Que veio um remédio. A graça santificante nos dá vida da alma, nos dá a luz, nos concede o verbo. A graça santificante é a vida da alma. A graça santificante, poderíamos dizer, que é o próprio Deus. É a inabitação trinitária em nós. A Santíssima Trindade vem morar em nossa alma quando nos batizamos. Deus, que os céus não comportam, se faz, de alguma maneira, comportável por nossa alma. É muito belo. E para nós isso é muito habitual. Repete. É muito profundo isso. Deus, né, a quem os céus não comportam, se faz comportável por nossa alma. Hã? Sim. Mas a Santíssima Trindade, ela vem de maneira pessoal habitar em nossa alma no batismo. E a partir daí começamos uma coisa chamada vida espiritual. Sem isso é impossível ter vida espiritual. Sem a graça santificante não tem como ter uma vida espiritual, também chamada de vida sobrenatural. Porque antes disso, estamos mortos para o mundo sobrenatural. A nossa alma, por mais que ela anime o nosso corpo, ela não tem vida, ela não tem luz. Vida, luz, verbo. Então a nossa alma, ela, para ser elevada ao nível sobrenatural, na espiritualidade, né? Espiritualmente falando, ela necessita da graça santificante. E assim como Adão, podemos perder também essa graça santificante. Mesmo depois de adquirida no batismo. Como? Pelo pecado mortal. Por isso o nome de mortal. Porque ele mata a nossa alma, impedindo-a compreender a luz. Receber a luz. Comportar a luz, assim como os verdadeiros filhos da luz, citados por São João no seu prólogo. Aqueles que a reconheceram, compreenderam-a,
Compreender não no sentido intelectual somente da coisa, senão que de prender com mesmo. Prender consigo. Eu vi a luz, reconheci, criei no nome da luz e agora eu aprendo comigo. E a graça santificante, ela pode ser perdida através do pecado mortal. Todas as vezes que cometemos um pecado mortal, morremos para a vida sobrenatural. Por isso a necessidade de conservar a vida na graça. E aí temos inúmeros meios que vou citar logo adiante, né? Mas a nossa finalidade deve ser, em toda a nossa vida, ter a vida na graça, viver a vida da graça, viver a vida habitual, viver a vida de maneira habitual, viver habitualmente em Cristo. E aí, vamos entender, por exemplo, o porquê daquele brado de antes morrer que pecar. Quem foi que falou isso? São Domingos Sávio, filho de Dom Bosco. Antes morrer que pecar. Antes morrer na carne que morrer na alma. Eu prefiro morrer 1000 vezes, se for necessário, aqui nesse mundo, do que morrer para a eternidade. Porque se uma pessoa morre em pecado mortal, em via de regra, vejamos bem, em via de regra, vai para o inferno. Não podemos afirmar que fulano ou cicrano foi para o inferno. A Santa Igreja só afirma quem está no céu. Não há nada de oficial, por exemplo, na Santa Igreja afirmando que Judas está no inferno, ainda que todos os santos padres, os exegetas, conseguem dizer que, com a probabilidade de quase 100%, que ele está no inferno. Porque ele se enforcou, se matou, né? Se desesperou. Provavelmente estão sim no inferno, por exemplo, Lutero, Calvino, Henrique VIII, provavelmente. Mas a igreja não fala. A igreja afirma que está no céu. E aí temos os santos, né? São revelações privadas, não são doutrina de fé. Nenhuma das revelações a igreja nunca se pronunciou. Eu não sei se nenhuma delas a igreja se pronunciou. A igreja, por exemplo, se um santo fala em suas revelações, afirma que fulano está no inferno. Quando a igreja aprova determinados escritos, ela aprova afirmando que não há erros doutrinários. Assim são como as aparições de Nossa Exatamente. Não há nenhum erro doutrinário aqui. Então, eu aprovo todo o povo fiel, aqueles que queiram, podem pegar isso e utilizar, né? Mas não necessariamente tudo aquilo que está ali por exemplo, de uma fiabilidade tal a ponto de todos têm que acreditar. Né? Não. Mas é um grande indício, né? Quando sim, com certeza. Santas, com certeza. Com certeza. Né? Bom, perdendo a graça, vamos para o inferno. Como eu falava, não podemos afirmar isso não podemos afirmar isso de maneira pessoal, mas em via de regra, sim. Porque é o que a igreja nos ensina. Okay? Por exemplo, o exemplo de não podermos afirmar de maneira pessoal o que eu digo é apontar que fulaninho ou cicraninho foi para o inferno porque ele morreu em pecado mortal. Né? Existia, eu acho que eu já contei para os senhores a história, uma anedota que Santo Afonso Maria de Ligório conta de uma prostituta que foi para um ermo e lá Nossa Senhora deu a graça a ela de se converter e daí ela estava no purgatório, apareceu uma velhinha piedosa, acho que eu contei, não foi? Contei, não foi? Então, essa mulher foi salva, mesmo após ter vivido uma vida inteira de pecado e morrido sem os sacramentos. De uma maneira extraordinária, Deus a salvou. Deus também
ele nos dá meios, mas ele não se prende aos meios. Em via de regra, Deus utiliza dos sacramentos, e foi isso que ele deixou para a igreja. Quem quiser se arriscar se salvar sem eles, é a mesma coisa você pular de paraquedas, sem paraquedas, e não, vou tirar minha camiseta aqui, vou tentar parar e... Ou vou cair em cima, sei lá, de uma... sim, um caminhão de feno, né? Tá passando naquele momento. Pode se salvar? Pode. É bem mais difícil, bem mais improvável, mas tudo bem. Né? Em via de regra, Deus nos deixa os sacramentos. Exatamente. Os desfibriladores, né? E um grande desfibrilador que nos dá a ressurreição de fato, né? É a confissão. Uma vez que perdemos, isso Adão não teve essa oportunidade, hein, gente? Nós temos. Uma vez que perdemos a graça, por alguma razão, chegamos a cometer um pecado mortal, Deus é tão bom e tão amoroso conosco, podendo Ele fulminar-nos imediatamente, Ele nos deixa ainda a confissão, para que, arrependidos dos nossos pecados, com a reta intenção de não voltar a cair, cheguemos ao sacerdote e, como diante de um juiz, tenhamos a sentença de liberdade. São Pio fala que o confessionário é o único tribunal que o acusado se acusa e sai libertado. Sai libertado, né? E a graça santificante, ela nos faz justos, filhos de Deus e herdeiros de paraíso. Ela nos dá exatamente a finalidade do homem. Conhecer, amar, servir a Deus nessa vida, cumprindo fielmente a nossa vocação, para louvá-lo, adorá-lo, estar com ele, viver com ele eternamente. O meio que Deus nos dá é a graça santificante. Podemos adquirir a graça santificante de duas maneiras. Uma, que é a primeira, através do batismo. 2, através da confissão sacramental. De uma terceira também podemos, só que de maneira extraordinária, através, por exemplo, de uma contrição perfeita. Que isso é pano para manga, então não vou entrar nesse assunto. Né? Mas é uma coisa bem rara e bem difícil também. Contrição perfeita, por exemplo, teve essa prostituta que eu comentei. Né? Ela se arrependeu tanto dos seus pecados, mas tanto dos seus pecados, que decidiu entrar numa caverna e ali fazer penitência para o resto de sua vida. Isso é uma contrição perfeita. Não é chorar pelos pecados, simplesmente. Porque chorar, a gente chora. A criança chora. Mas é um pesar imenso em sua alma, não por temor ao inferno, não por ter ofendido o próximo, senão que por ter atingido o supremo bem. Atingido no sentido de punçado, né? Ferido o supremo bem. Contrição perfeita. Né? Depois nós temos mais 2 outros tipos de graça. A graça atual e a graça também sacramental. A graça atual são as diversas graças que Deus nos dá para a conservação da graça santificante. E como adquirimos essas graças atuais? Não. Pelo próprio nome, não atual no sentido de agora, são que atual no sentido de ato, né? Ato potência, no sentido de ato, né? De ação, completude, né? Deus nos dá essas graças atuais para que cumpramos bem os nossos serviços, desempenhemos bem a nossa, por exemplo, maternidade, paternidade, a nossa docência. As graças atuais são todas as graças que Deus nos dá para que cumpramos perfeitamente os nossos ofícios e especialmente para que conservemos a graça santificante. Como podemos adquirir essas graças? Rezando.
Rezando. Deus nos dá muitas graças, inclusive sem pedirmos. Né? Inclusive sem pedirmos. Entretanto, recebemos graças cada vez maior através da oração. Santo Agostinho, ele vai dizer que, ele explicando o Pai Nosso, ele vai dizer que muitas vezes Deus não nos concede alguma graça, alguma coisa, né? Porque ou ele não quer nos conceder naquele momento aquilo, ou porque ele quer conceder-nos algo muito maior. E a oração é como um dilatador, né? Como se a nossa oração fosse dilatando a nossa alma para que caiba coisas cada vez maiores. Então, eu vou lá e peço, sei lá, a graça da paciência, né? Suponhamos. Aí eu peço. Só que a graça da paciência é algo enorme, entendeu? A graça de dominar a língua, como fala São Tiago. Aquele que domina a sua língua é santo. Ele simplesmente coloca isso. Sentença. Pá! Dominar a língua no sentido de dominar pensamentos, dominar o que fala. Aí entra a paciência, entra a misericórdia. Aham. Senhor, dá-me a graça de dominar a língua. Aí eu não consigo dominar nem o que eu como. Aí eu rezo, aí depois eu rezo mais um pouquinho, aí isso aqui é a graça de dominar a língua. Aí Deus vai lá e dá a graça de dominar o que come. Opa, coube. A graça de dominar o que come. Aí eu rezo mais um pouquinho, e até o final da vida eu vou rezando, e até lá eu consigo dominar a língua. E até lá eu consigo ser santo. Né? E aí Deus derrama aquele bloco de graças na nossa alma, e a gente fica completo. São as graças atuais. Através da oração a gente consegue. Através das obras de caridade a gente consegue. Através das obras de piedade. Caridade espiritual e caridade... misericórdia, desculpa. As obras de misericórdia espirituais e as obras de misericórdia corporais também. Conseguimos muitas graças através de tudo isso. E tudo isso nos faz conservar, digamos, agrandar a graça santificante. Porque a graça santificante, senhores, ela é propriamente o poder de ser filho de Deus. Tá aí. Passei para o meu nome. Como se... como é o nome da senhora? Disse assim? A Tatiane. Como se a Tatiane chegasse aqui. Olha aqui, aluninhos bonitinhos. Eu vou fazer o que agora? Eu vou adotar. Ela vai lá e adota uns 4, 5. Colocou tudo no nome dela. Então, civilmente é dela. Só que agora, o esforço que a Tatiane fez de pagar advogado, ir para lá e para cá, fazer isso e aquilo, já está feito. Agora vai das crianças conquistar o coração e agrandar o seu coração para amar e ser amado. E serem amados. Né? Essa é a graça da relação filial. Deus conquistou a nossa filiação e agora somos nós. A gente pode se salvar. Mas o grau de amor que vamos ter por ele é diferente. Todos nós podemos ser filhos, mas o grau em que amamos o nosso Pai é diferente. E para isso, vêm as graças atuais, para que possamos acrescentar cada vez mais amor a essa filiação adotiva. E por último, temos as graças sacramentais, que são as graças próprias dos sacramentos, que nos são dadas através da aquisição dos sacramentos mesmo, por isso que é chamado sacramental, né? Por exemplo, e com o fim de cumprir bem os desígnios daquele sacramento. As graças, por exemplo, dada na confissão, quanto mais nos confessamos, mesmo que não tenhamos pecado mortal, mas quanto mais nos confessamos, mais fácil, por exemplo, é
de não cair, de não cometer nenhum pecado. Porque o hábito de confessar vai nos dar graças suficientes e oportunas para que, quando eu esteja por tropeçar, eu tenho uma luz, eu vou ver uma pedra na minha frente. Opa, tenho que desviar dessa pedra. E quanto mais vezes nós recorremos aos sacramentos, mais graças recebemos. Mais graças recebemos. Da mesma maneira é a graça também da comunhão. Quanto mais vezes comungamos, mais graças recebemos referente a este sacramento para amar mais a Deus, para ter mais união a Deus, que a graça própria do sacramento da Eucaristia é a união com Deus. A graça matrimonial, né? Ao se receber o sacramento do matrimônio, recebe-se as graças também para ser fecundos, amar-se mutuamente e dar glória a Deus através desse estado. De maneira semelhante, também a graça da ordenação sacerdotal. E assim por diante, consequentemente, todas as graças, todos os demais sacramentos. Né? Nós comentávamos, na verdade ela também comentava, a esposa do Décio, Camila, né? Ela comentou que ela passou, acho que 8 anos vivendo em concubinato com o seu esposo. 8 anos vivendo em concubinato, estando amasiada com ele. Portanto, vivendo na desgraça, né? No pecado. E ela disse que eles se percebem outras pessoas após ter recebido os sacramentos. Não após ter se convertido, simplesmente. Eles tiveram a conversão, né? Entenderam, começaram a buscar, começaram a ter uma vida, buscar uma vida de santidade, mas eles disseram que, sim, as graças do sacramento do matrimônio na vida deles é quase que palpável, são quase que palpáveis, de tão forte que são. Né? Talvez nós não consigamos perceber tanto, porque não tivemos essa ruptura de tanto tempo casado vivendo em pecado e depois viver em graça estando casado, né? Sim, com a mesma pessoa, da mesma forma, simplesmente numa mudança, numa metanoia, né? Numa mudança de mentalidade, ordenando-se a Deus. Casais que eram casados, né, moravam fizeram processo para fazer matrimônio. E a diferença Sim. que continuamos convivendo com eles depois é nítida após o sacramento. Claro, porque os sacramentos, vamos falar em aulas posteriores, são sinais sensíveis da graça de Deus. São sinais sensíveis. É o que o catecismo fala. São sinais tangíveis, palpáveis da graça de Deus. Né? Então, as graças referentes aos sacramentos, elas são quase que tangíveis também. Né? E tanto as graças atuais quanto as graças sacramentais, elas nos ajudam a reforçar, a conservar, a manter e aumentar a graça santificante. E essa deve ser a nossa finalidade. Antes morrer que pecar. Não, senhores, repito, não para salvar, não para salvar seus filhos, não para salvar os alunos que nos foram confiados no colégio, mas para amar a Deus e salvar a nossa própria alma. Porque uma vez que isso esteja claro na nossa mente, o salvar a alma do meu filho, salvar o tentar, o ajudar, o auxiliar, salvar por meio dos ensinamentos, é consequência. Buscai primeiro o reino do céu, e o demais lhe será dado. Buscai para si, não para os outros. Uma vez que eu busco para mim o reino de Deus, eu vou levar esse reino de Deus para os outros. Eu vi um trechinho de uma aula do padre Paulo Ricardo, há uns dias atrás. Ele falava eufórico, né? Um santo, quando ele é santo, ele é visível. Quase gritando, né? Ele é visível. Um luzero não é colocado debaixo da mesa, senão que no alto para iluminar a todos. Então, o santo, ele é visível.
Não se finge santidade. Não se finge amor a Deus. Não se finge viver em graça sobrenatural, em graça santificante. Não se finge. Porque se a minha finalidade é salvar o meu filho, e suponhamos que Deus tire a vida dos meus filhos, todos de uma vez. Mais perto, Santa Rita de Cássia. O que eu vou fazer? Vou morrer, entrar em depressão? Minha finalidade, de fato, era chegar ao céu? Ou era conservar os meus filhos nas minhas asas, fingindo que eu estou conservando para Deus? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, lembrei os nossos filhos, como a mim mesmo. Uma vez que eu me esforço com o auxílio de Deus para manter-me em graça, eu vou querer que todos ao meu redor vivam na graça. Eu vou fazer com que todas as crianças que me forem confiadas, sejam meus filhos de carne, sejam meus filhos espirituais, os afilhados, né? Sejam os meus alunos, vão alcançar. Porque um santo, quando ele é santo, ele é visível. Ele é um luzeiro que é colocado sobre a mesa e ilumina todos. E essa luz que ele revela é a vida dos homens. E a vida dos homens é o Verbo. E o Verbo é Deus. Então, a graça santificante, ela nos torna filhos de Deus. Por crermos nele, aceitar essa luz que é vida, que é o Verbo, que é Deus, e nos torna herdeiros do paraíso, do céu. Então, por hoje é isso. Não sei se tem alguma pergunta, algum questionamento. Não? Eu esqueci do aviso. Deixa eu encerrar isso aqui. Vamos rezar então e já... Mas se os senhores chegarem mais cedo, eu consigo terminar na hora. Ó, tá vendo? Deu 43 minutos. Eu juro que eu calculo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Corações. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, tá vendo? 44 minutos.